Olá, boa tarde, boa quarta-feira, no ar Boletim Primavera. Mais do que a interação por meio da contação de histórias e diversos títulos, a quarta-feira do Livro de Cocal do Sul traz como atração a curiosidade da arte mágica para os visitantes. Nos 2 primeiros dias do evento, o mágico Franco do Vale encantou crianças e adolescentes com um repertório de cerca de 40 truques. As mágicas de proximidade ocorrem a centímetros de distância dos olhos do espectador, interagindo com os convidados e reforçando ainda mais aquela impressão que o impossível aconteceu. A Feira do Livro de Cocal do Sul segue até quinta-feira. Após a divulgação do conteúdo da delação de executivos da Odebrecht, que causou um tsunami no mundo político, em Brasília, a estratégia é manter o clima de otimismo e seguir o cronograma de aprovação das propostas que o governo considera importantes. Hoje ainda deve ser apresentado o texto da reforma previdenciária. O presidente Michel Temer se reuniu durante o final de semana com deputados para discutir o texto. O domingo pós-feriado prolongado foi de plantão no Palácio da Alvorada. O presidente Michel Temer se reuniu com os principais ministros e articuladores políticos envolvidos na reforma da Previdência. Estavam presentes o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, e do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, além do relator da Previdência, o deputado Arthur Maia, do PPS. O relatório da reforma da Previdência deve ser votado nesta terça-feira à tarde, mas antes disso, deve ser apresentado ao presidente Michel Temer e à base do governo no Congresso. O déficit da Previdência é crescente e pode chegar a 181 bilhões de reais. A estratégia do governo continua sendo dar continuidade à aprovação das propostas consideradas importantes, mesmo após a divulgação do conteúdo da delação de executivos da Odebrecht, que atingiu políticos de diversos partidos. Vejo toda uma determinação para que nós continuemos trabalhando. O judiciário cumpre o seu papel, nós vamos cumprir o nosso. O relator da reforma disse que o texto está praticamente fechado, com novas mudanças. O salário integral da aposentadoria deverá ser alcançado com 40 anos de contribuição e não mais com 49, como queria o governo. Policiais e professores poderão ter aposentadoria especial com idade mais baixa. Na aposentadoria rural, a idade mínima deverá ser a mesma para homens e mulheres, 60 anos, e não 65, como na proposta original. Pensões por morte e aposentadorias poderão ser acumuladas até o limite de 2 salários mínimos. Na regra de transição, o trabalhador terá de cumprir um pedágio correspondente a 30% do tempo que faltaria para se aposentar pelas regras atuais, e não mais a metade, como previa o governo. Mas haverá uma idade mínima para aposentadoria dentro da transição, 55 anos para mulheres e 60 anos para homens no setor público, e 50 anos para mulheres e 55 para homens no setor privado. A idade mínima de 65 anos para homens e mulheres está mantida, assim como o tempo mínimo de contribuição, 25 anos. Estamos caminhando no sentido de fazer a aprovação dessa reforma. Essa semana temos aí pela frente a reforma trabalhista, tem a questão da própria PEC da Previdência. Então, esses trabalhos estão tendo prosseguimento. Eu tenho certeza que nós teremos resultados muito significativos para o país com essas aprovações. Para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a conclusão é que a reforma não é uma questão de opinião ou preferência, e sim uma necessidade matemática. Ele previu que se o país não fizer a reforma no devido tempo, as taxas de juros, ao invés de caírem como agora, vão subir fortemente. Segundo o ministro, vai faltar recurso para o financiamento e o consumo, o investimento e o desemprego voltarão a crescer. Meirelles rebateu argumentos que classificou como falaciosos sobre o suposto superávit da Previdência Social, que dispensaria a reforma proposta pelo governo do presidente Michel Temer. O ministro também rebateu outro argumento utilizado por entidades contra a reforma, que é a suposta acomodação do governo em não cobrar a dívida previdenciária, hoje superior a 400 bilhões de reais. Segundo Meirelles, os devedores são cobrados, mas a maioria, quase 60%, são
companhias falidas, quebradas. Nesta segunda-feira, em uma entrevista à Rádio Jovem Pan, o presidente Michel Temer também aproveitou para responder a boatos de que tenha conversado com os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva para costurar um pacto para conter danos da Operação Lava Jato. Fazer um acordão para solucionar os problemas que hoje, como disse a vocês, está entregue ao Poder Judiciário, está entregue ao Ministério Público, né? E até aproveitando para dizer a Denise que nós vamos caminhar no plano ético, fazendo com que as instituições funcionem. Polícia Federal, Ministério Público, Judiciário, né? Então, fazer um acordão para acabar com o que está aí, isso é absolutamente inviável. Eu não participo, não promovo e jamais fui questionado ou perguntado a respeito disso, se toparia fazer uma coisa dessa natureza. O presidente ainda descartou a possibilidade de convocar uma Assembleia Constituinte para tratar da reforma política. Ele apontou a demora para o começo dos trabalhos como o principal problema e afirmou que a Lava Jato só é possível graças à Constituição atual de 1988. Você sabe que a Constituinte se dá quando há uma ruptura com o texto constitucional, quer dizer, você rompe com a Constituição anterior e coloca, portanto, com o Estado anterior e coloca outro Estado no lugar. Você imaginou agora, vamos cronometrar no tempo, você tem que fazer uma eleição para a Constituinte, que vai levar um tempinho, pelo menos, 1, 2 meses, 3 meses. Depois você tem que ter os trabalhos da Constituinte, que para ser séria, adequada, competente, vai levar vários meses, se não levar 1 ano, né? A outra leva mais de 2 anos. O Criciúma não tem mais chances de disputar o título do Campeonato Catarinense. Mesmo assim, o Tigre tem no domingo seu último compromisso no Catarinense 2017. O jeito é treinar e terminar o torneio de forma digna. É uma semana de despedida para o Tigre. Com uma campanha irregular no Campeonato Catarinense, o tricolor não tem mais chances de conquistar o título do estadual. Porém, engana-se quem acha que o Carvoeiro não irá se dedicar para o último compromisso da temporada no Regional, diante da Chapecoense. Trabalhar forte, né? Até porque no domingo a gente tem nosso nome está em jogo, o nome do Criciúma, a camisa do Criciúma está em jogo, então a gente tem que trabalhar forte essa semana, os treinamentos, porque a gente tem objetivos grandes ainda na temporada, então não é tempo de descanso, nem de deixar cair, nem de desanimar. A gente espera fazer uma boa semana de trabalho e terminar com um bom jogo no domingo. No início do ano, o discurso era de título no Criciúma. Porém, com o passar dos jogos, a história foi ficando diferente. E a decepção foi o troféu do Tigre no Catarinense. Ficou um gosto ruim, sem dúvida, porque a gente trabalhou para isso, a gente acreditou nisso. Infelizmente vacilamos no decorrer da competição em vários pontos. E por isso não estamos na final, mas a gente espera ter aprendido, né, para que na Série B a gente consiga o nosso maior objetivo do ano, que é o acesso. O insucesso do Carvoeiro tem um motivo? Para Ricardinho, os resultados ruins dentro de casa foram preponderantes para a campanha irregular. Eu acho que principalmente jogos dentro de casa, a gente deixou escapar alguns pontos. Jogos contra equipes consideradas inferiores também. Não foi apenas um final de semana diferentão, no campeonato onde de 10 jovens equipes, se reúnem em um rancho para equipes todo são tipo de consideradas grandes. entretenimento. Então, O Acampa Jovem 2017 mostrou que a juventude criciumense também está interessada em saber mais sobre Cristo. Sem sombra de dúvidas, um final de semana especial. Na edição deste ano, o evento contou com a presença do pastor Anderson Nascimento, que há 14 anos vem se dedicando ao trabalho com a juventude. Mas nem tudo foi saldo negativo. Ricardinho, que começou o ano na reserva, terminou o campeonato no time titular. Acho que o que importa realmente é o coletivo. Acho que quando o coletivo está forte, as individualidades naturalmente vão aparecendo. Fico feliz de ter ajudado da melhor maneira com que, em momento de cada partida, o pastor Wellington Sodré, com apoio de sua esposa, Fran Sodré, é o organizador do evento que visa levar os jovens para um retiro, onde a palavra de Deus, ensino bíblico e a oração são exercitados. E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias às 7 da noite no Informe Região. Até lá!